O programa Santa Catarina Estado de Excelência é um observatório de boas práticas, tanto da iniciativa privada quanto da gestão pública e das organizações não governamentais, cujo objetivo é estimular iniciativas semelhantes ou até melhores. Aqui você vai conhecer pessoas que ajudam a construir esse estado de excelência. A convidada de hoje é uma guerreira cuja trajetória de vida se confunde com os movimentos de luta pela democracia, por justiça social, pelos direitos da mulher e pelo desenvolvimento de Santa Catarina. Estou falando da líder política, da empresária de sucesso, da mulher afirmativa, Anita Pires. Para me ajudar a conversar com a Anita, eu convidei o professor Fernando Serra. Tudo bem, professor? Bem, obrigado. Obrigado pelo convite. Tudo bem, Anita? Muito bem. Você sabe que é uma alegria muito grande a gente poder contar com você nesse programa de estreia. Anita, das diversas causas pelas quais você tem afinidade, eu vou começar abordando a questão do desenvolvimento. Eu estive participando como palestrante de um evento empresarial no oeste de Santa Catarina e mencionei a importância das missões empresariais. Um dos participantes do evento, o seu Toso, dos Atacados Toso lá do oeste, ele no final veio conversar comigo e destacou a missão que você liderou com um grupo de empresários para a Itália. E ele falando que depois daquela missão, ele deu outra dimensão na sua atividade empresarial e também na sua vida pessoal. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa experiência com missões empresariais. Realmente foi uma iniciativa muito interessante. Começou com um acordo de cooperação com a Itália, que tinha um projeto de resgate da dívida que tinha com os italianos, que de certa forma ele estimulou para sair da Itália. E esse acordo de cooperação, ele consistia não só em missões culturais, mas o debate que a gente fez com a Itália, que foi extremamente interessante, é que nós gostaríamos de um intercâmbio muito mais eficiente na área de tecnologia, nas experiências italianas de mecanismos e ferramentas de apoio ao desenvolvimento. E fizemos inúmeras missões dessas, no setor moveleiro, calçadista, cultura, agroindústria, e a gente observou muito a diferença do comportamento dos empresários antes da missão e depois da missão. Então eu considero, e hoje muito mais ainda, essa necessidade de que o empresário tenha um pé aqui no seu negócio, mas que tenha um olhar no mundo, porque no mundo globalizado a competição ela está nos mais diversos recantos do planeta e não no nosso vizinho aqui que trabalha com a gente. Você começou essas missões com o Instituto Vêneto. Exato. Nós criamos, com o apoio dos empresários descendentes de italianos de Santa Catarina, o Instituto Vêneto, que não só trabalhava capacitação nas áreas de design, de turismo, na área empresarial, mas fomentava esse tipo de atividade e de resgate da cultura italiana. Anita, Santa Catarina e o Brasil têm olhado para a Itália olhando para os arranjos produtivos, para a capacidade que eles tiveram de organização em volta de uma determinada atividade e, com isso, ganhar o mundo e fazer com que os produtos e as competências italianas, design e outras, ganhassem o mundo. Essa comparação com a Itália foi intencional e foi nesse sentido? Foi sim, porque Santa Catarina, além de ter uma descendência de origem italiana muito forte, tem uma configuração geográfica e também de distribuição territorial e cultural muito semelhante à Itália. E a questão dos aglomerados produtivos, dos APLs, dos mecanismos de desenvolvimento que a Itália desenvolveu, principalmente baseado na cultura de cooperação, é uma das coisas que a gente continua conseguindo ver se trazemos para a cultura da empresa catarinense, brasileira, e principalmente para que os governos, tanto a prefeitura como o governo do estado e o governo federal, olhem o desenvolvimento como a Itália olha. Quer dizer, não basta você dar
crédito a uma empresa, ela precisa ter o apoio necessário e os mecanismos de apoio na busca da inovação, das novas tecnologias, dos novos mercados. E o exemplo do modelo italiano de pequenas e microempresas é um exemplo extraordinário que está marcando toda a história do setor produtivo do mundo, né? Anita, hoje você está coordenando uma ação muito mais abrangente, que é o Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas. Como funciona o PNUD e o escritório de Santa Catarina? Essa tua pergunta, Raimundo, é extremamente interessante porque é um espaço hoje que Santa Catarina tem extraordinário. As Nações Unidas, mais exatamente o PNUD, que é o Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas, começou a pensar numa descentralização do escritório que só existia em Brasília. E o primeiro escritório que foi aberto foi aqui em Santa Catarina, onde eles foram atraídos pelo momento que vive Santa Catarina da descentralização. Toda essa reengenharia, essa rediscussão da regionalização do desenvolvimento. E hoje nós temos aqui no centro administrativo do Governo do Estado, o escritório do PNUD, que desenvolve uma série de projetos. E um deles, que eu considero o mais importante, que está causando um diferencial em Santa Catarina, que é o projeto Meu Lugar. Em que consiste o projeto Meu Lugar? É muito interessante esse projeto e consiste no seguinte: capacitar as diversas regiões, no caso as 30 regiões, dos quais foi dividido Santa Catarina, no sentido de que os agentes de desenvolvimento, sejam eles públicos ou privados, estejam capacitados para promover o seu próprio desenvolvimento. Porque desenvolvimento não nasce por lei e nem de cima para baixo. O desenvolvimento as pessoas fazem, elas constroem. Quem muda o território, quem muda a região é a cabeça das pessoas. E o projeto visa exatamente criar essa cultura de cooperação na região e que, ao mesmo tempo, as pessoas, os agentes, as lideranças reconheçam e tenham como meta que o desenvolvimento depende deles e não dos governos. Anita, falando de desenvolvimento, qual é a tua visão de futuro de Santa Catarina, o papel dela no Brasil e o Brasil em função disso? Nós estivemos, antes de ontem, o dia todo conversando com uma das maiores lideranças na área de desenvolvimento regional, que é o professor Ignacy Sachs. E ele coloca Santa Catarina como um estado diferenciado do resto dos estados brasileiros, inclusive dos estados latino-americanos, e dizendo o seguinte, que nós temos um ambiente extremamente favorável ao desenvolvimento de pequenas e microempresas, a inserção da informalidade, ou seja, daquelas pessoas que vivem na informalidade, para que elas passem à formalidade, mas que nós temos uma capacidade imensa de geração de trabalho e de renda. E que isso é um modelo extraordinário que vai garantir a inclusão social. Anita, quais são as áreas prioritárias de atuação desse projeto do PNUD e que projetos já estão em andamento aqui em Santa Catarina? As regiões, 9 regiões, estão fazendo os seus planos de desenvolvimento regional, que são feitos de forma participativa. Todas as lideranças públicas, privadas, ONGs, empresários, universidades trabalham em conjunto a partir do que desejam e o que querem para a sua região. E nós temos alguns cortes, por exemplo, um deles é direcionado à questão do resgate da regionalidade e da cultura regional. O outro é a questão da mulher. Anita, por que em todos os movimentos de luta você sempre priorizou a questão de gênero, os direitos da mulher? A questão da mulher é uma questão muito séria na nossa sociedade. Em primeiro lugar, dos pobres e dos oprimidos e dos analfabetos, as mulheres são a maioria. As próprias Nações Unidas hoje consideram que a mulher é o maior instrumento de desenvolvimento que existe. Os projetos de desenvolvimento do Banco Mundial hoje, eles focam muito mais a mulher, porque a mulher pensa primeiro a educação e a saúde e a família. E o homem, muitas vezes, pega o orçamento e leva para o boteco. Então, há uma priorização hoje das questões da mulher. Eu também considero que a mulher, ela é um instrumento de desenvolvimento extremamente importante, dinâmico, porque a mulher se preocupa com a paz, ela se preocupa com a solidariedade, ela se preocupa com a educação
e ela é muito mais solidária e muito mais comprometida com as questões de ordem social e coletiva. E talvez também por ser mulher, né, e por entender que a trajetória da mulher é uma trajetória muito séria de sofrimento e de discriminação. E entendo que o mundo será muito melhor, o serviço público será muito melhor e o espaço político será muito melhor se nós tivermos mais mulheres no poder e mais mulheres gerenciando as organizações. Anita, você como empresária, como experiência de empresária, como é que você vê as pessoas e as mulheres dentro das organizações? Como você gostaria de vê-los atuando? Como você vê as organizações? Há uma tendência muito grande nas organizações de contratação de mulheres. As mulheres são mais comprometidas, são mais disciplinadas, e aí entra uma outra questão que nós temos que discutir muito seriamente, que é a questão da diferença salarial entre homens e mulheres, tendo a mesma função. Mas eu, pessoalmente, na minha empresa, eu tenho só um homem, que é meu filho, que é meu sócio, e só trabalho com mulheres. Talvez, não quer dizer que só as mulheres são boas. É que há realmente em algumas atividades, o perfil da mulher, ele é um perfil extraordinário. E a gente escuta os homens empresários hoje dizerem que preferem trabalhar com mulheres. Mas eu não quero colocar essa questão da disputa, sabe, professor Fernando e Raimundo, entre homens e mulheres. O que eu quero dizer é que esse planeta tem 50% de homens e 50% de mulheres. O universo assim decidiu. E que esses 50% tem que estar juntos em todas as ocasiões. E não é que a mulher seja melhor do que o homem, é que a mulher tem um olhar do mundo, da família, do meio ambiente, do setor produtivo, diferente do olhar masculino. E homens e mulheres juntos, com certeza, construirão uma sociedade muito melhor do que essa que nós temos aqui, que até agora foram construídas só pelos homens, e a exclusão social mostra que esse modelo masculino não serve. A pesquisa que o IBGE divulgou recentemente, ele aborda exatamente essa questão da diferença salarial. Viu, professor Serra? Mesmo as mulheres tendo um grau de escolaridade maior do que o homem, ela ganha menos. E no projeto Meu Lugar, que ações de capacitação para essas lideranças femininas você está coordenando, Anita? Nós estamos, dentro do projeto Meu Lugar, que é um guarda-chuva, um dos projetos é esse dirigido a mulheres líderes, de capacitação de mulheres líderes, rediscutindo a questão do empoderamento da mulher, ou seja, da mulher no poder. A participação política da mulher é fundamental para mudar o ambiente político brasileiro, que não é legal. A questão da violência contra a mulher é uma coisa muito séria, só chegar nas delegacias e olhar, a grande maioria da violência é direcionada às mulheres, e o pior é que essa violência é dentro de casa, e fundamentalmente a capacitação da mulher para a geração de trabalho e renda, com vistas à questão da infância, a questão da juventude. Esse projeto, ele vai estar acontecendo nas 30 regiões de Santa Catarina, é um projeto das Nações Unidas, nós estamos contando com a assessoria das Nações Unidas, que tem em Nova York um escritório especializado em projetos e capacitação dirigido às mulheres. Então, é um dos projetos assim que eu olho com maior carinho, que eu tenho um compromisso com as mulheres de Santa Catarina nesse trabalho de capacitação de mulheres líderes para multiplicar o desenvolvimento. Anita, eu não podia deixar de falar com você sobre esse processo de descentralização e de gestão pública descentralizada. Pesquisa divulgada pela ONU recentemente diz também muito respeito à democracia. Quer dizer, pelos números que foram divulgados, quer dizer, mais da metade dos latino-americanos aceitaria um regime autoritário que resolvesse os problemas econômicos. Eu pergunto, e quero aproveitar aqui o professor Serra também, expandir a democracia não ajudaria a fomentar o desenvolvimento? Com certeza. Hoje, se nós olharmos os países e os dirigentes públicos autoritários, nenhum deles mais constrói o desenvolvimento. Quando o desenvolvimento era promovido pela força muscular, a escravatura funcionava. Hoje, o desenvolvimento é baseado na inteligência, na capacidade que as pessoas têm de criar, de inovar e de empreender. Então, a descentralização é uma oportunidade extremamente grande de, vamos dizer assim, construir
efetivamente a participação da sociedade no seu próprio desenvolvimento. O que a gente observa no Brasil hoje é que milhões e milhões de dólares foram usados para projetos de desenvolvimento que não tiveram nenhum resultado. Por quê? Porque eles vieram de cima para baixo. E o desenvolvimento se constrói num ambiente de participação da sociedade. Hoje, se no município nós não tivermos os empresários, as organizações sociais, a igreja, o prefeito, o governo do estado, o governo federal, juntos, pensando o desenvolvimento da sua região, não adianta dinheiro e não adianta o governador ou o presidente da República querer fazer desenvolvimento. Quem muda realmente o ambiente na região são as pessoas e nós temos que investir nelas. E a descentralização caminha nessa direção. Eu não posso deixar de concordar. A moderna gestão é uma gestão participativa. Não só pelo compromisso que é conseguido dessas pessoas, porque isso gera um compromisso, e com o compromisso, apesar de demorar um pouco para chegar ao compromisso, as coisas andam mais rápido, mas também são núcleos de multiplicação. E aí não só anda mais rápido, mas consegue um resultado maior. Mas há no Brasil, e a propósito desse nosso tema, há no Brasil a cultura da gestão pública centralizada. Quer dizer, basta ver a distribuição da arrecadação de impostos. Quer dizer, a União concentra 62% de toda a arrecadação dos tributos, os estados ficam com 24% e os municípios com 14%. Então, Anita, eu li com muita atenção a Lei 243, que instituiu o Programa de Descentralização do Governo. Particularmente me chamou a atenção o capítulo referente à criação dos Conselhos de Desenvolvimento Regional. Professor Serra, no capítulo referente à instituição dos conselhos, está previsto lá na lei: todos os prefeitos, independente do seu partido político, todos os presidentes de Câmara de Vereadores, independente da sua origem partidária, do seu partido também, e mais 2 representantes da sociedade civil fazem parte do Conselho, que é, na verdade, quem determina os recursos que serão utilizados. A grande pergunta em termos de gestão pública, Anita: há integração desses conselheiros? Há uma participação efetiva dos conselheiros para decidirem o que vão investir e o que vão priorizar na região? Depende muito das regiões. Uma característica muito interessante é o seguinte: onde existe capital social, ou seja, onde existe uma organização da sociedade na região, onde as pessoas participam, tem cultura de participação, o Conselho vai bem, e essas lideranças entenderam que a descentralização e a participação no Conselho é uma oportunidade extraordinária. Nas regiões onde não existe capital social, que são regiões que já são pobres porque não são organizadas, porque não entendem que seu destino está nas suas mãos, esses conselhos não funcionam tão bem. É lógico que ainda existem os preconceitos político-partidários, tem prefeitos ou presidente de câmaras que acham que participar do conselho não é do partido dele, quer dizer, é também um grande equívoco. Mas o espírito do Conselho de Desenvolvimento Regional é que a região que hoje tem à sua disposição e decide o que fazer com os recursos, o Conselho é que define as obras e como usar os recursos orçamentários. Que isso é uma oportunidade muito grande e só é possível a região realmente construir o seu próprio desenvolvimento se ela participar. E o Conselho é o espaço, é a ferramenta de fortalecimento da sociedade na região. Anita, lamentavelmente o nosso tempo é muito curto e ele se esgotou. Senão ficaríamos aqui horas conversando com você. Eu quero agradecer o professor Fernando a sua ajuda em entrevistar essa legenda catarinense e fica para as suas considerações finais. Olha, para mim foi uma honra estar aqui presente e como consideração final, eu só quero parabenizar pelo trabalho, porque é muito difícil nós vermos efetivamente no país, infelizmente, essas iniciativas que vêm da ONU e com recursos que vêm de fora serem otimizadas e aproveitadas tão bem. Eu acho que tem um desafio aí que tem que acontecer, e é um desafio que é difícil em todos os países e aqui também talvez seja mais difícil, que é o desafio de conseguir, mais do que suplantar as diferenças partidárias e as diferenças de interesses individuais, suplantar o tempo do mandato, fazer com que esses conselhos consigam ter uma continuidade que esteja acima dos interesses partidários.
E eu acho que esse é um grande desafio da doutora Anita. Muito obrigado, professor. Anita, muito obrigado por participar do nosso programa de estreia e deixe uma mensagem para os nossos telespectadores. Em primeiro lugar, realmente eu fico extremamente até emocionada em ver esta ferramenta que é este programa Santa Catarina no Estado de Excelência, e acho que são essas iniciativas e mais o compromisso que cada cidadão e cada cidadã tem na construção de um país melhor para nós e para os nossos filhos. E é dessa forma que nós vamos chegar até lá. Finalizando esse programa de estreia, eu quero convidá-lo. Na próxima semana, nesse mesmo horário, nós temos aqui um encontro com mais um construtor desse estado de excelência. Obrigado pela sua audiência e até lá.